Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e o Instituto Supera. Vamos terminar agora a nossa disciplina de angelologia. Já vimos aqui a origem dos anjos, a natureza. Já vimos que Deus colocou os anjos para morar em lugares específicos com missões específicas. Vimos que aconteceram rebeliões de anjos contra as ordens expressas de Deus, e a maior de todas as rebeliões é aquela que foi encetada por Satanás, que o nome era Estrela da Alva, fazia parte da casta dos anjos da manhã, estrelas da alva. A natureza desse Estrela da Alva era de um querubim, que fez uma rebelião no Éden, jardim de Deus, na linguagem do livro de Ezequiel, a multiplicação do seu comércio, quer dizer que ele confabulou com outras potestades e assim agora estão em guerra contra Deus para estabelecer o trono deles acima das mais altas estrelas. E assim foi. Eles sequestraram Adão e Eva mediante o engano. Deus expulsou Adão e Eva do jardim e estabeleceu castas de querubins ao oriente do Éden para impedir que o acesso à árvore da vida fosse livre, mas ainda colocou uma espada para guardar o caminho da árvore da vida. E ali estão os querubins tomando conta do Éden de Deus, enquanto que Satanás está agora como príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer que essas populações de anjos começaram a influenciar a humanidade, a escravizar a humanidade ao ponto de corromper todo o gênero humano e Deus trazer o dilúvio ao mundo. Depois do dilúvio, a construção da Torre de Babel. E depois da construção da Torre de Babel, diversos reinos surgindo pelo mundo inteiro e todos eles encetando uma rebelião contra Deus. Até que Deus chamou o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel, junto com os seus anjos, e estes anjos promulgaram a lei, libertando Israel do Egito. Israel foi liberto pela mão poderosa de Deus, pela mão do anjo da sarça, o anjo do Senhor, que ali ainda nós não sabemos o nome. O nome só vai ser revelado lá na frente com o profeta Daniel. Até aquele tempo não se sabia qual que era o principado que havia feito a libertação do povo de Israel em nome do Senhor. Lá em Daniel a gente sabe que foi o arcanjo Miguel, juntamente com os seus anjos, que lutaram para poder trazer Israel para a terra. A partir daí, os anjos eles estão sempre a serviço do Senhor, sempre a serviço do Senhor, em nome do Senhor, se apresentam como o anjo do Senhor, aparecem para Abraão, Isaac, Jacó, o Moisés, os reis, os sacerdotes, os profetas, sempre vão aparecendo, sempre vão tomando conta. Mas eles estão em batalha espiritual. Estão em batalha espiritual. Satanás está sempre se opondo ao povo de Deus. Se opôs a Jó. Acabou com a vida e a carreira de Jó. Foi só Deus para salvar Jó. Encetou uma tentação contra Davi, contra Israel. Se opôs ao sumo sacerdote Josué. Mas você vê que a ação de Satanás sempre é pela fala, sempre é pela palavra. Ele não tem um raio saindo da mão dele. Ele tem sempre o poder da palavra. Ele é o bruxo encantador. O negócio dele é seduzir pelo discurso, pela eloquência. O Apocalipse fala que ele é o dragão que fala para enganar o mundo inteiro. O apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses que essa é a eficácia de Satanás, produzindo engano no mundo inteiro. Até que veio o Senhor Jesus. Quando veio o Senhor Jesus, Jesus disse: opa, chegou a hora do reino das trevas ter um fim. Agora o príncipe deste mundo, será julgado. E agora esse príncipe será expulso. Foi por isso que o Senhor Jesus triunfou na cruz. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses que na cruz Cristo expôs ao vitupério principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, despojando eles das insígnias que eles tinham, das patentes que eles tinham, dos poderes que eles tinham.
Pelo nome do Senhor Jesus, até os demônios se nos submetem. E aí o Senhor Jesus, quando comissionou a igreja por meio dos apóstolos a pregar o evangelho, Jesus colocou na agenda: expulsai os demônios. Vocês vão curar os enfermos, vão pregar o evangelho, mas vocês vão pegar na mão serpentes e escorpiões, e eles não terão poderes sobre vocês, porque vocês terão autoridade. Qualquer casa que vocês forem, qualquer vila que vocês forem, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Demônios são anjos caídos. Demônios são espíritos impuros. Eles se desorganizam no reino deles, mas depois eles se reorganizam. Eles confabulam, conspiram, mas aí chega a espada do evangelho. Aí chega o evangelista, chega o pastor, chega o missionário, chega a autoridade de Cristo, que é o sacerdote de Deus. Todos nós, como igreja do Senhor, recebemos a purificação dos nossos pecados e a autoridade do nome do Senhor Jesus para expulsar os demônios. A partir daí, o reino de Satanás começa a ser abalado. O evangelho começa a ser pregado. E onde chegam os apóstolos, onde chegam os missionários, onde chegam os evangelistas, aí eles ficam raivosos. Você lembra como foi quando o apóstolo Paulo chegou em Filipe? Chegou em Filipe, já começou com um trabalho de oração. Paulo já está com um trabalho de oração, já vem trabalhando. Até que uma mulher que é tomada por Satanás, por demônios, que esses demônios eles são adivinhos, quer dizer que eles fazem prognósticos. E o que fez o apóstolo Paulo? Mandou em nome do Senhor Jesus que aquele demônio saísse da moça. E o demônio saiu. Só que as autoridades de Filipos não gostaram porque perderam o seu lucro. Denunciaram Paulo e o seu companheiro Silas, foram lançados na prisão, mas Deus enviou um terremoto e tirou seus servos da prisão. Você lembra o que aconteceu quando Paulo chegou em Éfeso? Que os livros de artes mágicas, encantamentos, feitiçarias começaram a ser queimados em praça pública e a potestade lá de Éfeso, chamada Diana, não gostou desse negócio. Não gostou, ela estava sendo desafiada pelo evangelho e o que fez o apóstolo? Abalou a estrutura da religião grega na cidade de Éfeso. Novamente foi levado aos principados da cidade, novamente foi encarcerado, novamente foi interrogado, mas desta vez ele não apanhou. Desta vez a mão do Senhor se manifestou de uma outra forma e o apóstolo Paulo permaneceu em Éfeso pregando o evangelho por 3 anos e aquela potestade teve que recuar. Quando você abre o livro do Apocalipse, o Senhor Jesus ele fala que Antipas, a fiel testemunha de Jesus, foi morta. Foi morta onde Satanás habita. Pérgamo, né? Pérgamo é o lugar onde estava o trono de Satanás. Aí nos diz a história que a cidade de Pérgamo adorava a estátua que veio, a pedra que veio dos céus, que era um trono de Satanás, um trono levantado a Júpiter. Quem é Júpiter? Júpiter ele é o equivalente dos romanos para Zeus. Entre os gregos, eles adoravam Zeus. Os romanos adoravam Júpiter, o maior dos planetas que tem aí no sistema solar. E o que acontece? Havia uma estátua, um monumento levantado em honra a Júpiter. Aí Jesus fala: é o trono de Satanás, é onde Satanás habita, é onde a minha fiel testemunha foi morta, e mesmo nos dias de Antipas vocês mantiveram o testemunho cristão de vocês, o testemunho de salvo de vocês. E assim Satanás tem que ser vencido. Satanás ele tem a sinagoga dele implantada dentro das igrejas. São, são pessoas que fazem o serviço do diabo, a agenda do diabo. E por isso que nós estamos em batalha espiritual. O apóstolo Paulo fala: nós não lutamos contra carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades que atuam nos lugares celestiais, isto é, eles mantêm a organização deles lá em fortalezas e santuários, para que através das religiões a magia do engano caia sobre as pessoas.
Eles se organizam politicamente, cientificamente, tecnologicamente, para que a partir das suas guarnições de demônios, eles atuem aqui na Terra. E eles vão atuando de todas as formas, vão invadindo as cadeiras políticas, eles vão invadindo as câmeras, eles vão invadindo os congressos, eles vão invadindo os judiciários, eles vão invadindo o espaço humano. O negócio dos demônios é justamente colocar gente que pensa igual a eles, que patrocina o império deles, pela música, pelo teatro, pela TV, pela internet, pela literatura, pela arte, pela cultura, pela política, pela ciência, pela tecnologia, pelos comportamentos animais, vamos dizer assim, dos homens. Ele vai influenciando. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses que os filhos da ira estão sob a influência dos espíritos do ar. Esses filhos da desobediência são tangidos pelo diabo. No livro de Atos dos Apóstolos fala que existe o reino das trevas. E nós somos transportados do reino das trevas quando chega o reino da luz. O evangelista, o missionário, o pregador da palavra. Mas é uma luta dia e noite. Uma luta dia e noite. O Senhor Jesus expulsou demônios. E aí as autoridades de Israel chegaram e disseram: você é Beelzebul. É pelo poder de Beelzebul que você está submetendo os demônios. Aí o Senhor Jesus fala: isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia, por causa que eu estou fazendo é pelo dedo de Deus, é pelo Espírito Santo. Nós acabamos de estudar aqui na disciplina passada a doutrina do Espírito Santo. Você, cheio do Espírito Santo, tem autoridade contra Satanás. O Senhor é por ti. O Senhor é contigo. Jesus expulsou os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo. E sempre que o demônio sai, o reino de Deus ele é implantado. A pessoa é transportada do poder de Satanás para o poder de Deus. Por isso que nós temos que expulsar os demônios. Existem demônios que eles colocam doença nas pessoas. Você lembra daquela mulher que andava encurvada? Uma corcunda? Era demônio. Era o demônio que atuava. Você lembra daquele menino que era lunático? Era um demônio que jogava ele no fogo ou tentava afogar ele na água. Tem demônio que ele atua colocando doença sobre as pessoas ou levando as pessoas a um estado de miséria desgraçada. Você lembra do Gadareno? Por que o Gadareno? Ele tinha uma casta de demônios ali que morava nele, chamada de legião. Ele diz: o meu nome no singular é legião, porque somos muitos. Eles se organizaram de uma tal maneira que eles entraram na vida do homem de Gadara e eram ali mais de 2.000, com certeza, por causa que depois eles atazanaram os porcos e os porcos eram mais de 2.000 que se precipitaram no abismo. Aí você fala, mas como que mais de 2.000 demônios pode habitar em uma só pessoa? É porque eles não têm a estatura de homens. Eles não têm a estatura. São espíritos. E eles são espíritos que eles conseguem se mancomunar, se aglutinar, se grudar um no outro. E assim eles vão invadindo o homem pela sua consciência, pelo seu vocabulário, pela sua cultura, pelos seus pensamentos, pelo seu jeito de agir e vão tomando conta desse homem, levando-o à loucura, levando à irritação, à ira, ao ódio e ao pecado em ato contínuo. Existem aberturas para que os demônios eles possam atuar com mais facilidade. Essas aberturas é a devassidão, é o pecado, a prática do pecado. Os demônios eles atuam de três formas. Eles atuam à distância. E a distância é pela tentação. Eles vão fazendo a tentação, colocando pedras de tropeço no caminho das pessoas. Eles vão fazendo a opressão. A opressão é quando eles cercam a vida de uma pessoa só. Os caminhos se fecham, as portas ficam lacradas, não tem saída. Aí começa a fazer a opressão na vida das pessoas. Terceiro, eles fazem a possessão, invadem a pessoa. Aí quando eles invadem a pessoa em estado de inconsciência começa a agir. Sabe que a psicanálise ela estuda isso.
A psicanálise ela fala sobre o inconsciente, e lá no inconsciente é onde são abrigados os demônios que fazem com que os impulsos eles aflorem. E muitos desses impulsos levam a pessoa a praticar o que ela não praticaria em estado de consciência. Em estado de consciência, ela recalca. Em estado de consciência, ela segura, ela bloqueia, ela moraliza. Mas quando o inconsciente é invadido por demônios, os impulsos que estão ali no inconsciente tomam conta do consciente e levam a pessoa a cometer atos bárbaros, inclusive, trágicos, inclusive. Realmente os demônios eles não param. Eles atuam de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira, levam as pessoas para serem desencaminhadas de Deus, e assim você vê a idolatria. Porque na idolatria, os demônios se transfiguram em anjos de luz, em entidades, seres espirituais que são orientadores da humanidade, e muitos desses seres se passam por bons. Mas todos os conselhos deles sempre estão ligados à vida terrena, à vida material. E eles precisam manter essas pessoas sob a sua influência. E da onde que eles vão fazer para poder manter essas pessoas em influência? Pactos. Pactos que são feitos. Pactos utilizando sangue. Pactos utilizando amuletos. Pactos em dias específicos da semana. Dias específicos do ano. E locais específicos. Quer dizer, existem regiões onde eles podem atuar com mais força. E existem regiões onde eles não têm força. Por isso, cada demônio fica mais ou menos naquela região aonde ele caiu. Estão presos. Eles não podem ficar perambulando para lá e para cá, mesmo porque o mundo está lotado deles. Já está tudo achacado por eles. Assim, eles precisam estar nas pessoas para que as pessoas transitem de um lado para o outro e eles vão se transportando nas vidas. Existem demônios que são espíritos familiares. Esses espíritos familiares, eles são os dominadores. Lá, quando Deus criou os anjos, colocou uma espécie de anjos, uma caça de anjos, para tomar conta da vida doméstica das pessoas, abençoando essas pessoas, orientando essas pessoas, mas sempre no mundo espiritual. Como eu disse aqui no vídeo anterior, nós temos que ser hospitaleiros, porque os anjos de Deus, eles tomam a forma humana e eles podem comer, como comeram com Abraão, podem falar numa linguagem humana, como o anjo que falou com Manoá, pai de Sansão. Eles podem aparecer para um livramento, como aconteceu com Ló, mas sempre com forma humana, de uma maneira discreta. Agora, quando esses anjos de Deus caíram, os dominadores caíram, eles ficaram encalacrados em família, são os espíritos familiares. E assim eles vão de geração em geração, permanecendo com aquela família. Alguns desses dominadores, eles vão levar as famílias à hegemonia, à liderança, a riquezas, a serem os donos do mundo, porque eles atuam com muita intelectualidade, muita estratégia. Eles vão amealhando riquezas e assim vão mantendo as famílias em hegemonia. Só que outros desses dominadores não, eles são seres miseráveis mesmo. Eles colocam o vício na vida dessas famílias que não conseguem se libertar. São vícios após vícios. Alguns do nosso mundo teológico chamaram eles de espíritos hereditários ou de maldição hereditária. A Bíblia chama eles de espíritos familiares. Eles vão ficando de geração em geração, ficam naquele núcleo familiar, naquela árvore genealógica. É a casa de morada deles. Aí alguns dos nossos teólogos chamaram eles de maldição hereditária, que precisa ser quebrado oficialmente através de um ritual de exorcismo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não fala sobre maldição hereditária, não fala para a gente fazer reclusão em lugares espirituais. A Bíblia só fala para expulsar o diabo, expulsar os demônios, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por fim, eles serão todos vencidos, por ocasião da volta do Senhor Jesus. Quando Cristo voltar dos céus, ele vem também acompanhado dos seus anjos.
A Bíblia diz no Apocalipse que o arcanjo Miguel, por fim, conseguirá derrubar Satanás e os demônios do lugar onde eles pensavam estar para que eles atuem na terra somente. Derruba eles do céu para a terra. Aí na batalha final eles começam a tomar conta do mundo. Não tem mais acesso aos céus, estão agora todos presos da terra, todos. E começam a atazanar a vida da turma que vai para a grande tribulação, de dia e de noite. Babilônia, morada dos demônios, vão agir aqui. A Bíblia fala de 3 demônios que eles têm formato de rã, que saem da boca do dragão, que vão ao encontro dos reis da terra para levantá-los em batalha contra o cordeiro. Quer dizer que são espíritos que atuam nas esferas políticas do mundo. E como a gente sabe, o mundo está se armando para uma eventual terceira guerra mundial com armas nucleares e bombas bacteriológicas, bombas químicas. A guerra já está em andamento e quem está por trás dessas guerras aí são os demônios. Mas, por ocasião da volta do Senhor Jesus, os anjos de Deus vêm. E diz o apóstolo Paulo que Jesus vem para tomar vingança contra todos aqueles que foram desobedientes ao Evangelho. Tomar vingança. O Apocalipse fala que os homens tomados por Satanás, os homens que fizeram rebelião contra Deus, pedem para que os montes caiam sobre eles. Quer dizer, vão para abrigos nucleares, abrigos subterrâneos, para se esconder da ira de Deus. E os demônios serão todos presos. Serão todos presos porque Jesus disse lá na parábola dos bodes e das ovelhas, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quer dizer, por fim, Satanás será preso. Por fim, o anticristo e o falso profeta serão presos. Por fim, todos os demônios serão retirados do reino de Deus. Todos serão presos e lançados nas trevas exteriores, lançados no lago de fogo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Cristo fala que é o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Lembra que nós falamos sobre os andares? Muito bem, o lago de fogo é o inferno. Aí você imagina, os diabos sabem que existe esse lago de fogo. Tanto é que quando Jesus foi expulsar os demônios lá do Gadareno, eles pediram: Senhor, não nos expulse para o abismo. O abismo eles já vêm, já sabe que existe. O diabo ficará preso 1000 anos no abismo. Mas e o lago de fogo? O lago de fogo é ainda pior. Já existe. E vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. E depois vai Satanás e todo aquele que o nome não está escrito no livro da vida. Agora imagina só, que rebelião maldita este anjo mau ele encetou contra a humanidade. Mas graças a Deus que nos enviou Jesus Cristo, que tem autoridade sobre todos os demônios. E que nos diz, os demônios têm que ser expulsos. Não é fazer negociação com eles. Não é fazer acordo com eles. Não é dar trégua, acordo de paz com eles. É expulsá-los. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegamos ao fim da nossa matéria de angelologia. Leia o livro-texto, assista quantas vezes for necessária esta aula, tire suas dúvidas. Este assunto aqui ele é enigmático, nós falamos muito à distância dele, nos apropriamos do que a teologia nos permite através da palavra de Deus, mas ficam muitas dúvidas. E o Instituto Supera está aqui para isso, para poder ajudar você nessa sua caminhada e na formação teológica. Sou o professor Rogério de Souza. Que a graça de Deus esteja com você.